Então, continuando o nosso curso, hoje a gente vai falar um pouco sobre Container Registries. Então, o que são os Container Registries e para que eles funcionam? Pensa comigo, então. Imagina que você tem uma imagem construída e você tem que rodar essa imagem em algum lugar, né? Então, assim, é legal, é ok, a gente vai fazer que nem a gente fez no nosso exemplo anterior, a gente vai rodar a imagem a partir do nosso arquivo local, a gente constrói ela e executa, né, com Docker Run, como a gente viu. Porém, imagina se para toda vez que eu precisasse fazer uma aplicação, eu tivesse que ir lá e construir todas as imagens que ele usa. Imagina a imagem base que ele vai usar, eu tenho que ir lá, baixar o Dockerfile, construir a imagem, essas imagens podem demorar muito, etc. Por que eu simplesmente posso não pegar essa imagem e mandar para um lugar já pronto? E é isso que são os Container Registries. Os Container Registries são repositórios de imagens, são lugares onde você consegue depositar suas imagens, armazenar essas imagens lá, e elas ficam disponíveis para que elas possam ser baixadas pelo Docker ou por outro gerenciador de containers, tá? Então, existe uma especificação, essa especificação é seguida, e aí você consegue colocar suas imagens lá já construídas, tá? Hoje em dia, o principal hub, né, o principal registry que a gente tem é o Docker Hub. O Docker Hub, ele é essencialmente um GitHub de imagens. Então, você tem todas as imagens que você pode ver lá, e ele tem as imagens públicas, né, e também tem as imagens privadas, tá? Então, você tem registros públicos, como o Docker Hub, que todo mundo pode baixar, né, a parte pública do Docker Hub todo mundo pode baixar, como também a parte privada. E a Azure também providencia, existem outros Container Registries, um deles é o Azure Container Registry, ou ACR, que a gente vai utilizar bastante nesse curso também, que provê, né, imagens privadas, e provê um lugar para você baixar imagens privadas. Então você consegue fazer o download, você consegue mandar a sua imagem, imagina uma imagem da sua aplicação, da sua empresa, né? Você consegue baixar essa imagem localmente, até de forma privada, só para você. Você não precisa ter mais que liberar a sua imagem para o público diretamente. Você pode simplesmente fazer com que ela seja disponível somente para quem você deu acesso. Tá? Então, a gente vai entrar nesses exemplos, né? Então, o Docker Hub em si, ele é bem simples, você pode ver que ele tem uma lista de containers aqui, né, que são imagens que você pode subir. Então, aqui a gente tem a imagem do Java, né, do Oracle, desculpa, a gente tem a imagem do Couchbase, a gente tem a imagem do MySQL, e todas essas imagens são imagens prontas. Se eu baixar, por exemplo, o MySQL e rodar, eu vou ter o banco de dados do MySQL aqui na minha máquina para funcionar. Então, eu tenho o PostgreSQL, tenho o TFC, eu tenho o Redis, eu tenho o Ubuntu, que nem a gente usou, eu tenho imagens do Node. A maioria dessas imagens usa uma imagem base de um dos sistemas operacionais, como, por exemplo, o Ubuntu, Debian, Fedora, essas coisas. Porém, esses registros eles são públicos. Então, por exemplo, eu posso entrar aqui no meu próprio perfil e ver o meu conteúdo, ver as minhas imagens. Eu tenho essas imagens aqui, né? Então, você pode ver que eu já criei imagens e fiz deploy dessas imagens aqui para alguns testes. Algumas imagens são de APIs, outras imagens são de aplicações completas, algumas outras imagens são projetos inteiros. Então, eu posso ver o que eu fiz aqui. Inclusive, ele lista todas as minhas imagens que tem as tags. Então, ele lista tags de imagem, ele lista uma série de coisas. Então, eu posso ver aqui que tem duas versões, por exemplo, a versão 1 e a versão 2 da minha imagem. Eu posso vir aqui nas tags e ver, ó, aqui eu tenho uma tag latest, né, que é a última imagem que foi construída, e aqui eu tenho as duas outras imagens. E aí você vê esses digests aqui, né, na verdade isso é como se fosse o SHA, né, o CHA lá, do commit, né, do Git, quando eu crio um novo layer e faço uma modificação na minha imagem, crio uma nova tag para ela. Legal? E aí a gente também tem o Azure Container Registry, né? O Azure Container Registry, ele é a mesma coisa, ele é um serviço de containers, que você pode fazer o deploy direto na Azure, ele integra com o AKS, ele integra com todos os outros produtos da Azure, o que torna ele muito fácil para a gente trabalhar, tá? Então, a gente vai estar utilizando ele bastante. Obviamente, o Docker Hub também tem imagens privadas, só que quando você não paga, né, quando você é uma conta gratuita, você só tem direito a uma imagem privada no seu perfil, porém você pode pagar e fazer o upgrade. Da mesma forma, você tem o container da Azure, que você pode, ele é pago, porém você só paga pelas imagens e só são imagens privadas. Você consegue liberar as imagens para o público também, mas o foco são as imagens privadas. Então agora, vamos entender como que a gente pode fazer o push, né, que a gente chama, fazer o deploy da nossa imagem que a gente acabou de construir, tanto para um container público, né, tanto para um CR, um container registry público, quanto para um CR privado. E como que a gente pode baixar essas imagens desses container registries.